Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio aqui no Filósofo Tech. Este que vos fala é Romeu Volela. Eu sou mestre e doutorando em filosofia, especialista, me especializando em tecnologia e inteligência artificial. E eu queria o Filósofo Tech para nós pensarmos sobre o nosso tempo, os problemas nossos, por meio da tecnologia, filosofar por meio do cotidiano digital, e daí a gente acaba pensando sobre todo tipo de problema, porque a tecnologia ela é permeável, e também sobre as nossas próprias vidas, como é que nós conduzimos as nossas próprias vidas nesse processo. Então é muito interessante, porque a gente acaba pensando sobre coisas distantes de nós, mas que nós estamos ali conectados de alguma forma, mas também sobre coisas muito íntimas. Bem-vindos! Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre conteúdo digital, implicações e direções. Tem um filósofo muito bacana, o nome dele é Luciano Floridi. Deixa eu ler um pouquinho da biografia dele para vocês, Ele é um filósofo contemporâneo muito influente. Se você gosta de tecnologia, inteligência artificial, o Luciano Floridi, ele é um filósofo bacana para você seguir. Depois eu deixo os links, onde você pode encontrá-lo, encontrar os textos dele aqui embaixo no descritivo, assim como a fonte texto, que eu estou usando para produzir este episódio aqui do Filósofo Tech. Ele é muito conhecido por seu trabalho e impacto na tecnologia digital, na sociedade, nas ciências cognitivas e na filosofia. Ele também criou um termo que se chama infosfera. Esse termo infosfera ele criou para descrever o ambiente de informações que nós vivemos, e como é que nós, seres humanos, nesse relacionamento com a tecnologia, quais são as transformações que estão acontecendo nesse novo ambiente que ele chama ali de infosfera, como é que isso afeta o mundo. É muito interessante. Ele é um filósofo especialista ali em informação, Ele vai trabalhar muito filosoficamente o que é informação. Bom, nesse texto do Luciano Floridi, ele traz muito algo que todos nós aqui já estamos envolvidos e vamos ser afetados. Não tem como escapar muito. Que é a história de conteúdo digital. Bom, conteúdo, aqui nas palavras do Luciano Floridi, é tudo aquilo que está organizado e traz algum tipo de significado. Então, o ChatGPT tem, por exemplo, conteúdo. Você pergunta para ele, quem foi Sócrates? Dentro daquele conteúdo que ele tem, ele vai organizar e vai te dar uma resposta que faz sentido para você, muito bem estruturada. E mais uma vez, esses sistemas eles conseguem conversar conosco por causa de a inteligência artificial, ela é cheia de caixinhas. Existe uma caixinha que se chama processador de linguagem natural. É a parte da inteligência artificial que trabalha a capacidade desses sistemas entenderem, interpretarem a linguagem humana e também responderem usando a linguagem humana. Cada vez mais próximo da forma como nós nos comunicamos. Fazer a tradução, de identificar o sentimento, se é a forma como você está escrevendo, falando, você tentar ali mapear alguma emoção sua. Tudo isso faz parte dessa caixinha, dessa área que se chama processamento de linguagem natural, que está dentro desse guarda-chuva que nós chamamos de inteligência artificial. Bom, e o que acontece, Esses sistemas hoje, eles produzem conteúdo. O tempo inteiro produzindo conteúdo. Então, o que acontece? A gente está vivendo uma era nova na história da humanidade, porque até pouco tempo atrás, quem produzia conteúdo, ou seja, alguma informação ali com significado, era a espécie humana. E agora nós temos sistemas de inteligência artificial, robôs, produzindo conteúdo e conteúdo muito sofisticado. Então, o conteúdo agora, ele rivaliza, porque tem conteúdo produzido por seres humanos e tem conteúdo produzido pela inteligência artificial. E o que o Luciano Floridi traz aqui é que nós estamos chegando agora numa era pós-homem vitruviano. O que é o homem vitruviano? Eu não sei se você conhece ali o Leonardo da Vinci. Ele desenhou um homem, com os braços e as pernas assim abertos,
dentro de um círculo, né, e um quadrado, né, representando ali o círculo, significa o divino, né, tudo aquilo que é divino tem essa conotação circular, e o quadrado o terreno, e o homem ali em harmonia, intermediando ali a relação do divino com o terrestre. Essa época do homem pós-vitruviano é porque agora nós temos uma outra coisa, que não é o ser humano, que pode de alguma forma ali rivalizar com a gente. Como, por exemplo, produzir um livro, produzir um romance. Outro dia eu fiz um teste aqui no ChatGPT, porque eu uso essas ferramentas o tempo inteiro, por causa do meu doutorado e porque eu estou fazendo também pós em engenharia de machine learning, então eu estou estudando tecnicamente até para poder escrever e pensar melhor sobre como esses sistemas funcionam. E eu perguntei para o ChatGPT, ei, produz aí uma teoria para mim sobre Deus. Ele colocou lá uma teoria do Deus evolutivo. Veja, isso não importando muito aqui as proposições ali, né, o que fundamentava a teoria, mas ele criou uma teoria que eu garanto para você que muita gente ali não teria a mínima capacidade de fazer algo parecido. Então ele começa a rivalizar conosco. E daí eu começo o quê? Começa nesse conceito do Luciano Floridi de infosfera, que é justamente esse ambiente digital que está cada vez mais entrelaçado, homem e tecnologia, um interferindo no outro, a gente começa a ter algumas preocupações. A primeira preocupação é: que tipo de conteúdo nós estamos dispostos a consumir daquele tipo de conteúdo produzido pela inteligência artificial, né? Então, deixa eu colocar de outra forma. Que tipo de conteúdo nós podemos usar sem medo, produzido pela inteligência artificial? Quais tipos de conteúdos nós estamos dispostos a consumir? Livro, você está disposto a consumir um livro produzido pela IA generativa? Mesmo que esse conteúdo seja super legal, imagina que você é fã, por exemplo, do Tolkien, O Senhor dos Anéis, que o Floridi traz isso. Uma inteligência capaz de produzir um novo livro para você, algo inédito. Ele pega lá todo o conteúdo do Tolkien, produz uma obra inédita para você. Você toparia comprar? Ou o fato de isso não ser escrito por um ser humano e você não saber a história tem relevância? Olha que esse episódio aqui nós não vamos chegar a lugar nenhum, tá? Ele é um episódio para você pensar comigo. É um episódio para nós fazermos uma exploração, tá? Então eu estou trazendo um problema. Nós temos conteúdos agora que vão rivalizar com aqueles conteúdos criados pelos seres humanos. Pergunta é: a origem desses conteúdos aborrece você? Você está disposto a consumir qualquer tipo de conteúdo fornecido pela inteligência artificial? Sim ou não? Não. E daqui não é... Veja, que o Luciano Floridi está chamando a atenção é justamente a questão da história, do processo. Por exemplo, se você entra numa casa, você vê lá um desenho pendurado na geladeira, né, de uma família, feito por uma criança de 3, 4 anos. Aquele desenho não é perfeito, mas aquele desenho ele já traz muita história. Você sabe que foi feito por uma criança, quis registrar esse momento ali num desenho não muito tosco, porque criança não desenha bem, mas tem todo um valor sentimental, tem todo um valor ali histórico, de significado atrelado, não é? E histórico também, para aquela família, muitas famílias guardam esses desenhos, não é um desenho perfeito. Se a IA fosse fazer um desenho, né, ela poderia fazer um desenho ali perfeito, mas teria algum significado? Mas esse é um tipo de conteúdo. Se nós estamos falando, por exemplo, de conteúdo técnico, conteúdo, por exemplo, de manual manual de computador, ou mesmo material de entretenimento, como eu disse, livros, mangás, vídeos, filmes, né? Muito essa discussão agora ética, né? Porque o James Cameron, que é o produtor do Avatar, parece que agora ele está começando a se envolver com uma empresa lá nos Estados Unidos que está investindo pesado na produção de filme pela IA. Você vai no cinema ver um filme produzido pela inteligência artificial? Então, é um problema ético, sempre lembrando que a ética é o pensar sobre o que nós devemos ou não fazer, tem uma série de implicações éticas envolvidas nesse processo, que são as pessoas que trabalham no processo, na história da construção desse conteúdo, o ganha-pão delas,
o toque humano, o valor cultural, o valor dessas narrativas, né, das histórias que nós vamos construindo em sociedade, justamente pela produção de conteúdo, como livros, como filmes, como música. A partir do momento que você tem isso feito de uma forma artificial, qual que é o impacto? Então são preocupações, complicações éticas que nós vamos ter que pensar sobre. São coisas próprias do nosso tempo. E é por isso que o Filósofo Tech nasceu, né? Para eu trazer esse tipo de conteúdo que eu vou esbarrando na academia, nas minhas pesquisas. Trago aqui da melhor forma possível, né? Tento aqui dar um mínimo, né, de característica didática para que você possa compreender e pensar e ficar esperto, né? Ficar esperto porque as coisas estão mudando muito rápido. Muito bem, espero que você tenha gostado desse episódio aqui, né? Conteúdo, conteúdo digital, implicações e direções. Um episódio aqui para nós explanarmos, né, sobre esse texto do Luciano Floridi. Todas as referências estão no descritivo aqui embaixo. Peço que você se inscreva no canal, tá? Compartilhe este conteúdo com seus amigos, né? Traga mais gente aqui para o canal crescer. Comente. Se quiser trocar uma ideia, se tiver sugestão de episódio, comente aqui embaixo. Vamos deixar esse canal, né, esse nosso grupo aqui crescer e ser sempre uma fonte de reflexão, de troca de conhecimento entre todos nós, tá bom? Eu só trago a pauta, mas esse aqui é um ambiente que eu criei para ser comunitário. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo episódio do Filósofo Tech. Fui!